Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com vocês neste vídeo sobre a coletiva do técnico Renato após o empate do Grêmio contra o Atlético Goianiense. E talvez fazer aqui uma abordagem um tanto diferente. Vocês sabem, eu fiquei com a impressão que a entrevista de Renato é a entrevista de alguém que não é mais treinador do time. Eu te explico melhor neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e você sabe, o cupom MENEGAS te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Ontem deu para tirar os pila bacana do sueco neste empate do Grêmio 1-1 na mosca o resultado, ambas equipes marcando gols no segundo tempo, tinha este odão também. Foi bem ontem, Menegas, lá na KTO.com. Vai você também para se divertir, para brigar, joga na responsa e não esquece, o cupom promocional é MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente faz uma análise da entrevista coletiva de Renato após o Grêmio empatar contra o Goianiense. Eu até poderia, gurizada, exagerar e dizer que um técnico que começa a sua escalação com Galdino e JP Galvão, depois de tudo que está acontecendo do ponto de vista de rendimento desses dois jogadores, é um treinador que quer ir embora. É claro que isso é um meme, isso é apenas uma brincadeira, um exagero da minha parte. Acontece que a entrevista do Renato, depois do empate do Grêmio contra o Atlético Goianiense, ela foi, no mínimo, curiosa. Ela foi, no mínimo, estranha. Eu fiquei com uma impressão de que o Renato se comprometeu com coisas que ele não precisará cumprir. Eu achei o Renato um tanto exagerado no seu discurso, um tanto otimista demais. Para um time que, por exemplo, é o penúltimo colocado da competição e que pode, inclusive, terminar esta rodada na lanterna. E não é difícil. Talvez até seja provável. Basta o Fluminense, hoje à noite, no Maracanã, vencer o time do Vitória. E aí o Grêmio termina a rodada na lanterna. Ah, mas o Grêmio interrompeu a sequência de 6 derrotas. Tá bem, é fato, com um empate contra o Atlético Goianiense, contra uma equipe que luta apenas para permanecer na primeira divisão e com uma atuação pobre tecnicamente do Grêmio, amplamente dominado pelo Goianiense. O Grêmio teve 15 minutos, eu fiz um vídeo aqui no meu canal analisando o jogo, 15, 20 minutos durante o segundo tempo em que jogou mais. E depois o Goianiense tomou conta e esteve muito mais próximo do segundo gol do que o Grêmio de empatar e conseguiu o empate num belo chute com muita força do Reinaldo. Mas na coletiva do Renato, ele fala que vem aí uma nova era. Ele fala repete que o grupo do Grêmio, o elenco do Grêmio é muito bom. E diz que vai ficar muito forte com os reforços, com os jogadores que estão na Copa América e quando o departamento médico liberar os atletas que estão lá. E a gente está falando principalmente do centroavante Diego Costa, que agora se sabe faz o tratamento médico distante do Grêmio, na Espanha. É curioso isso, né? Isso mostra como o Grêmio trata a questão do seu departamento médico. O Grêmio que fez investimentos, montou um departamento de ciência e performance. O cara baixo, havia recomendação para não passar por cirurgia. Se operou no Uruguai. Agora o Diego Costa, o Ferreirinha não fazia tratamento médico também nas dependências do clube, ou fazia lá um complemento. Agora o Diego Costa foi liberado para ficar junto aos seus familiares, realizando o tratamento na Espanha. Será que consegue ter a mesma dedicação? Será que consegue ter o mesmo envolvimento? Bom, a decisão é do Grêmio. Certamente passa pelo Renato, mas também dos dirigentes. Renato disse mais. Falou que o Grêmio está se preparando para escrever uma outra história. Repetindo na coletiva de ontem a relevância dos reforços. A minha impressão, o Renato assumiu um compromisso, uma responsabilidade de resultados tão excelentes, tão relevantes, que parece que não será ele que precisará cumprir esta promessa. A gente sabe que há uma especulação do Renato poder trabalhar no Fluminense. Aliás, o Fluminense é o adversário do Grêmio neste final de semana no Estádio Centenário em Caxias. A gente sabe que o Fluminense, e isto é um problema, a gente debateu no debate raiz,
segunda a sexta-feira, aqui no YouTube, entre meio-dia e 1h, e o Bagé fez uma tese interessante, dizendo que, mas há um confronto das oitavas. O Renato não sairia agora do Grêmio para dirigir o Fluminense contra o próprio Grêmio. Esses dois jogos em agosto. Primeiro jogo, o Grêmio com mando de campo, provavelmente na Arena. O segundo jogo, no Maracanã. Mas há um porém. O Fluminense está dizendo que o Marcão ganhará fôlego. E se o Renato, já procurado, não é informação, é uma leitura em cima do contexto e das manifestações do técnico do Grêmio. E se o Renato, já procurado pela direção do Fluminense, acertou, deixa eu aliviar um pouco o time desta zona desconfortável do Z4 e a gente conversa para depois do enfrentamento das oitavas. Qual é o cenário que eu desenho? O Renato tira o Grêmio do Z4, ainda que fique ali numa posição que não é do tamanho do Grêmio, 14º, 15º ou mesmo 16º, e publicamente diz que acha que é o momento de saída, para ele é importante ficar próximo dos seus familiares, está muito combalido ainda de tudo que aconteceu no estado, o Grêmio precisa de novos ares, um novo oxigênio dentro do vestiário, e aí ele sai. E após o confronto das oitavas, Grêmio e Fluminense, ele poderia ser anunciado com mais tranquilidade no Fluminense. Até lá, o Marcão interinamente tocaria a equipe. É apenas uma especulação, mas eu achei um tanto exagerado o discurso do Renato no sentido de dizer que vem aí uma nova era, que o Grêmio se prepara para escrever uma nova história. Este Grêmio, mesmo que agregue um ou dois jogadores, e a gente está vendo os nomes especulados, o Daverson, por exemplo, que eu acho um bom jogador para complementar grupo, mas não coloca o time do Grêmio com capacidade de se projetar uma nova era, uma nova história neste ano de 2024. Uma especulação, uma leitura de ambiente. E tem a seleção ainda, hein? Se o Dorival Júnior continuar capengando lá na CBF, portas poderão se abrir e Renato sempre está lembrado. Renato está sempre nesta fila aí para trabalhar na CBF. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é em nome da KTO, é a minha casa de apostas. Não esqueça, o cupom promocional é MENEGAS para que vocês ganhem 20% de bônus no primeiro depósito. KTO.com, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.